Olá, pessoal! Tudo bem? Estamos aí mais uma vez, Douglas Cavalcante, falando aí para vocês aí, levando a seguinte mensagem: ou você se levanta, ou você se afunda. Ou você se levanta, ou você se afunda. E hoje nós estamos vivendo aí em dias, né? Todos os dias a gente está vivendo em diversas situações que nós temos que se concentrar no seguinte: na positividade. O mundo tem diversas consciências, diversos universos, diversos pensamentos, porém, cada um de nós tem que ver sempre o melhor. Porque quando a gente começa a ver o melhor, aí as coisas começam a mudar. Se o negócio está ruim, começa a ficar bom, né? Eu sei que existem consciências que estão dentro do seu inferno, do seu umbral, da sua lama, mas existem consciências que já estão no céu, consciências que estão no paraíso. Quando você cria o seu próprio paraíso, o seu próprio céu, né? Aí você consegue superar tudo. Você, quando busca dentro de você a automotivação, você começa a vencer os obstáculos e as dificuldades. E nós temos que enfrentar, dentro de uma experiência de vida que nós vivemos, sair daquele umbral, daquele inferno, daquele sofrimento, para um momento de paz e de satisfação, de encarar mais uma situação que a gente vai encontrar. Dentro dessa jornada da vida, você vai encontrar acusadores, pessoas que vão te condenar, pessoas que vão te decepcionar, pessoas que vão te acusar. E não só fisicamente, mas dentro da dimensão ao qual ela está após a sua morte física, também você vai encontrar acusadores. Mas basta a sua consciência, que está de pé. Por isso que o tema é: ou você se levanta, ou você afunda. Porque quando você está de pé, com o propósito de vencer, de aprender, de conquistar, de explorar, aí as coisas começam a mudar de rumo. Mas quando você deixa com que aquele mal, aquela negatividade, aquelas acusações, aquelas condenações comecem
a penetrar na sua consciência, você começa a afundar. Vou dar um exemplo. Muitas das vezes você ouve de uma pessoa que chega assim para você: ah, você não vai conseguir nada. Se você deixar essa palavra entrar na sua consciência, você não vai conseguir. Mas a partir do momento que você começar a mudar esses pensamentos, que você começar a lutar contra esses pensamentos, contra essas palavras, você começa a se levantar. E nós temos que procurar estar sempre de pé, em todas as circunstâncias da vida. Independente de um ente querido que partiu, independente de uma prova que você não passou, independente de você sentir, às vezes, um peixe fora do aquário, a gente ouve muito disso, né? Eu mesmo já falei, pô, me sinto um peixe fora do aquário, esse mundo aqui, né? É porque nós sabemos que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Porém, eu estou aqui, então eu tenho que viver, eu tenho que fazer cursos, eu tenho que aprender, eu tenho que trabalhar, você tem que trabalhar, você que está em casa é dona de casa, tem que fazer o bolo para a família, né? Tem que fazer o bolo para os filhos, para as filhas. Falar em bolo, eu gosto muito de bolo de cenoura com chocolate. Entendeu, pessoal? Então, a vida, você tem que ir levando, porque nisso você vai crescendo, você vai expandindo a sua mente, seu conhecimento, e aí você vai vendo que tem condição de você vencer. Mas você tem que lutar e nunca desistir. Você tem que continuar lutando e crendo de que vai dar tudo certo. Você não tem que ir pela onda do que as pessoas falam para você. Você vai ter sempre pessoas que vão te desmotivar, de desanimar. Nada te impede de você estudar, de abrir a mente, de ter percepção da vida, de procurar entender o porquê disso, o porquê daquilo. Por que existem vários reinos? Reino, para quem não sabe, é uma monarquia, é um governo. Por que existem vários governos, tanto físico como extrafísico? Por que consciências se unem após a matéria, né, física, com o seu desencarne, com a sua partida? Por que elas se unem, formam grupos? Por que existem milícias? Né? Então, nisso a gente vai aprendendo, e ao mesmo tempo que vai aprendendo, você começa a desenvolver o seu conhecimento, entendimento, e até mesmo para chegar a um determinado nível de consciência, não só para entender, mas para ajudar também aquela consciência, aquele ser que está dentro daquelas condições. Eu já falei muitas lives aqui, né, em vídeos meus, não só falei, tem fotos minhas postadas lá no Facebook, para quem tem minha rede social aí, tu me encontra em Douglas Cavalcante, um link é douglasgospel@gmail.com. Tu entra lá, você vai ver lá. Eu não tenho nem como aceitar mais amigos, né? Devido à quantidade de pessoas que já lotou já, né? Mas às vezes alguém parte, eu vou lá, faço um levantamento, tiro e coloco de novo. Então, às vezes você chega a um determinado nível de entender quando você vai para a rua fazer um trabalho de rua, por exemplo, com moradores de rua, aí você entende por que ele está ali na rua. Por exemplo, eu tive uma experiência, vou abaixar aqui o som, eu tive uma experiência com um morador de rua, que ele começou a contar, chorando, e eu chamei a minha irmã que estava comigo. E eu falei, Fanny, vem aqui ouvir a história desse senhor aqui. Um senhor empresário, bem-sucedido, e ele tinha um caminhão também, né, alugado. E ele começou a contar que ele teve problemas dentro de casa, e dentro desses problemas que ele teve, a esposa dele botou ele para fora de casa. Cobrou dele a pensão, e nisso o tempo foi passando e foi empobrecendo, né? Só que ele deixou aquilo levar ele. E aí, ele, em vez de tentar se manter de pé, ele afundou. Por isso que o tema é: ou você se levanta, ou você vai afundar. Então tem que ter muito cuidado com isso. E esse senhor, ele deixou se afundar.
e ele afundou. De um empresário, ele virou um morador de rua. E aí ele contou aquela história para mim, eu chamei minha irmã, no trabalho que a gente fez na rua, de distribuição de quentinhas e sucos, e ele contando a história, chorando, minha irmã chorava muito. Eu ali, friamente, tenho que ser frio nessa hora, para ter paciência e saber orientar ele. A pessoa, ou ela, né? Que são inúmeros casos na rua. Então, quer dizer, eu saí do meu estado de conforto com a minha irmã, meu cunhado, e fomos fazer um trabalho na rua. E ajudamos esse senhor e mostramos para ele a importância de se levantar, né? De ele não aceitar ficar naquelas condições, mas de ele buscar ajuda através de um centro de mendigos, moradores de rua. Aqui no Rio de Janeiro tem disso. Em outros países, em outros lugares, tem outra forma de você trabalhar. Tem países que não tem morador de rua, não tem a pobreza que temos aqui no Brasil, mas tem países que têm famílias que dentro de casa estão no inferno, estão no umbral. Tem famílias que o filho não fala com a mãe. Às vezes são pessoas até bem-sucedidas, mas estão afundadas. Psicologicamente, para elas a vida acabou. Elas querem desaparecer, querem sumir, né? Quando não quer cometer coisas piores, tirar a vida, né? Então, a pessoa, ou ela se levanta, ou ela se afunda, porque não tem como ficar nos dois. Então, você tem que se levantar. Mediante a tudo que está acontecendo, tem que buscar a força do além e se levantar. E se manter de pé. Por que eu estou falando isso para você hoje? Né? Hoje que eu falo, independente do dia que você está assistindo esse vídeo. Por quê? Porque amanhã, que já é um outro dia, tá? Hoje, deixa eu ver aqui. Hoje, se eu não me engano, é 29. 29 de julho. Amanhã, dia 30, infelizmente, terão parentes que terão notícias de outros parentes que partiram. E terão amigos que terão notícia de outros amigos que partiram. Mas e aí? A vida acabou? Não. Não. A vida continua. Quando eu falo não, é não, tá, pessoal? Não. A vida continua. A vida não acabou. Ah, meu parente que eu amava tanto partiu, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Pessoal, a vida continua. Independente de quem foi embora, você continua. Eu continuo no meu curso de drone, eu continuo nas minhas caminhadas, eu continuo indo no shopping, eu continuo estudando, eu continuo explorando, eu quero saber por que ele pensa daquele jeito, por que ela pensa daquele jeito, eu quero entender qual é o nível de consciência dele, eu quero estudar aquela cultura, mas também quero estudar outra cultura, eu quero estudar e ler aquele livro, mas também quero ler aquele outro livro, para me entender o que é a consciência e por que um afunda e por que o outro se levanta. Eu quero fazer as minhas viagens, explorar lugares que eu ainda não conheço. Eu quero viver a vida, independente do local. Boa noite, meu amigo. Independente do bairro, independente da cidade, independente do país. Independente da religião, quero estudar outras religiões. Não existe uma única verdade a não ser a nossa existência. Estamos aqui. E a existência daqueles que partiram. Porque a gente vê que toda hora chega e sai. Então, é questão de abrir a consciência e entender por que o bem e o mal. O que eu sinto no corpo físico hoje, a dor, o sofrimento, as lágrimas correm. Ué, do lado de lá tem lágrima? Se eu sou uma consciência que muitos chamam de espírito ou de energia, energia não tem lágrima, ela tem a consciência da lágrima que ela usou no corpo físico. Ela não tem um mal, mas ela tem a consciência do mal que ela atuou
ou a consciência do bem que ela atua. Mas aí, eu não quero jogar aquela consciência no inferno, se ela agiu mal. Eu não tenho que afundar ela, eu tenho que levantar ela. Porém, a escolha do levantar ou de afundar é ela que vai decidir. Eu vou fazer a minha parte, eu vou levantar aquela consciência através de bons conselhos, orientação. Isso está dentro de uma evolução de consciência. E ajudar a mostrar a ela que tudo está dentro da consciência. Tudo que nós fazemos está dentro da consciência. Eu faço o mal se eu quiser fazer o mal, mas eu conheço o bem. Você pratica o bem ou você pratica o mal. Ou você se levanta ou você se afunda. Então, na vida do dia a dia, nós temos que buscar aquilo que nos ajude a levantar. Porque se você não se levantar e não se manter de pé, você vai cair. Você vai se afundar. E assim sou eu, né? Então, quer dizer, a minha história, muitos conhecem a minha história. Quer dizer, a família toda foi embora, eu continuei. E eu não parei, eu continuo. Continuo estudando, buscando e tentando entender o que tem acontecido e vou adquirindo conhecimento e entendendo e crescendo com isso. E, ao mesmo tempo, você passa esse exemplo para outros seres que estão passando a mesma situação, ou até pior, outras menos pior. Nesse exato momento, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, são 18 horas e 56 minutos. Em outros países aí, pessoal que está de fora, você vai ver em diferentes horários, né? Dentro do sistema do planeta Terra, do projeto físico. Então, o que acontece? Dentro de tudo, nesse exato momento, né? Estamos aqui conversando, alegremente, felizmente, já brinquei aqui no início do vídeo, mas essa hora, nesse momento, tem gente chorando. Tem gente desesperada, infelizmente. Tem gente se drogando, né? Mas por quê? Porque a pessoa afundou. Ou você se levanta ou você afunda. E tem que se levantar, tem que ficar de pé, com uma consciência lúcida e sempre buscando se elevar no sentido de crescer em conhecimento, em explorar, em questionar, tem que questionar certas coisas. 22h56? Aí, viu? Maria Alice, 22h56. Maria Alice está falando aonde, Maria Alice? Coloca aí que eu vou comentar aqui. Aqui é 6h58 da tarde, né? 18h58. Aí é 22h56 minutos, né? Então, coloca aí de onde você está falando. Ó, a diferença grande de horário daqui do Brasil para aí. Eu já sei que tu está fora do Brasil. Inglaterra. Aí, um beijo para os brasileiros, para os ingleses. Gratidão a todos aí. Então, você vê, um beijão, tá? Todos vocês aí. Então, você vê que há diferenças de horário. Então, nesse momento, existem pessoas felizes, pessoas em bares comemorando uma formatura, um curso que passou, um emprego que conquistou, outras estão em restaurantes também comemorando, né? Tem outras que estão no cemitério chorando. Observe que o mundo é desse jeito. Então, quando você começa a questionar, estudar, aí você começa a abrir sua mente, olhando. Ah, agora estou começando a entender o que é o planeta Terra. Tá, pô, aqui tá sol, lá tá gelo, aqui tá gelo, lá tá sol. Ah, aqui a praia é desse jeito, as águas geladas, já no outro estado a água é quente. Ah, agora estou começando a entender. Eu fui na maternidade, estou vendo chegar gente, eu fui no cemitério, estou vendo gente partir. Agora estou começando a entender. Aí tua mente começa, ó, aí você se encontra com um amigo, aí questiona, né? Ó, Evandro é lá do sul, é isso aí, Evandro.
valeu. É isso aí, a Maria da Inglaterra, é isso aí, tá me entendendo? E aí você começa a abrir a sua mente, aí você vai começando a viver melhor, você vai se levantando com isso. Aí você estuda uma coisa, estuda outra, e nisso você vai adquirindo conhecimento, até para debater dentro de uma faculdade, dentro de um colégio, um tema, hoje está entrando temas sobre religião, culturas, filosofia, em diversos lugares, e o assunto é bom, no próprio curso de teologia, tem muitos cursos, conversas referentes a isso, né? E nisso você vai crescendo. E nesse teu crescer, você vai se sentindo leve, você vai tendo uma paz. Sabe por quê? Você vai tendo uma paz? Porque você está se enriquecendo, então você está se levantando. Se levantar é conhecer, é questionar, é ter a percepção. Professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor que entende bem da área. Por que isso? Por que aquilo? Por que X? Por que Y? Aí ele vai te responder umas coisas, outra ele não vai te responder, mas vai falar: olha, procura, busca, tem resposta. Porque para tudo tem resposta. Tudo tem resposta. A vida, a morte, a paz e a guerra, tudo tem resposta. Mas você tem que buscar o universo físico, extrafísico, os reinos. Por que, que um reino tem uma forma de atuar diferente do outro reino? Então, quando você começa, vou botar aqui estatística de morte, né? Tempo real. Vamos lá, vem em tempo real aqui. Como é que tá? Estatística de morte em tempo real. World Matters. Ponto info /pt /, se você quiser ver aí. Nesse exato momento, nesse ano, nasceram só nesse ano 80 milhões 518 mil, tá? Só nesse ano. E partiram nesse ano 33 milhões 803 mil. Quer dizer, quase a metade da quantidade de nascidos, mas nasceram mais. Só hoje nasceram 304 mil. Isso é uma estatística, é mais do que isso. Tá? E partiram, só hoje, 127 mil. Quase a metade também. Então, você vê que oscila, né? Aí, o que eu falei para vocês, nesse exato momento, né? Só de gastos no planeta com saúde, 12 bilhões 403 milhões só com saúde, tá? Gastos com ensino, hoje no mundo, 8 bilhões 415. Então, você vê, você começa a fazer a comparação e tu começa a despertar o que é o planeta. Aí a pessoa, às vezes, não quer buscar, não quer aprender. Aí acontece alguma coisa, ela, ó, afunda. Sabe por quê? Por causa da preguiça, não quer entender, não quer aprender, quer continuar dormindo. O que muitos falam, quer continuar dormindo. Não quer ficar acordada. Aí a vida está uma porcaria, a vida está uma desgraça, a vida está isso, a vida não quero mais viver. Tem que viver, tem que se levantar, tem que estar de pé. E quando você começa a explorar esses conhecimentos, aí você começa a despertar, ou você vai continuar dormindo. E essa é a causa de sofrimento de muita gente que está dormindo. Eu estava conversando um dia desse com um amigo meu, que ele é evangélico, mas está começando a abrir a mente, estudar outras religiões, outros costumes, outros hábitos. E aí ele começou a abrir a mente de uma tal forma tremenda que ele está muito feliz. Ele é teólogo. Ele falou: Douglas, eu estou muito feliz que eu estou começando a abrir a mente, começando a estudar outras culturas, outros livros, e estou começando a entender as coisas.
Eu falei, olha, o que acontece é o seguinte, todos nós somos um, porém nós mesmos se dividimos. Quando que? Quando que entrou a parte do egoísmo, da ignorância, de se achar que é o detentor de toda a verdade e as demais coisas, só eu tenho a verdade. A verdade é uma só, que somos todos um. Então, quando a gente começa a entrar nesse mérito, começa a entrar dentro do sistema de uno, de uma única família, a gente começa a compartilhar um com o outro, a entender para crescer, para ajudar. Por que que você pratica o mal? Por que que você fez aquilo? Não era para fazer. O que que te levou a fazer aquilo? Ah, eu fui manipulado, eu fui direcionado, eu fui guiado a fazer aquilo. Tá, você foi guiado, foi manipulado, mas você tinha duas vozes, e sempre tem as vozes. Tem a voz que te leva para o bem e tem a voz que te leva para o mal. Nós não podemos ficar criticando, né? Nós podemos criar uma crítica construtiva. Tipo assim, olha, você conhece isso, mas existe uma lógica que está acima desse teu conhecimento. Como assim? Eu vou te apresentar e te mostrar a lógica. Nisso você está levantando a pessoa. Você não está afundando. Você está levantando. Porque a partir do momento que ela começa a buscar o conhecimento, ela se levanta através do conhecimento. Mas quando ela não busca, ela se afunda, porque ela se torna um boneco, um fantoche na mão de outros, físico ou extrafísico, encarnado ou desencarnado. Na mão de um humano ou na mão de um extraterrestre, vamos colocar assim. Porque não buscou o conhecimento. E nós temos que se levantar através do conhecimento. Muitas das vezes acontece comigo e com você também, de atos de pessoas, de seres que nós vemos, parentes, amigos, até de longe, e às vezes a gente só quer condenar, não quer tentar entender o porquê que ele ou ela age daquela forma. Ou então, o que que o levou a ser daquele jeito. Uma coisa é você tentar ajudar uma pessoa e ela falar assim, não quero, nunca vou mudar, nunca vou fazer isso. Aí você se afasta dela. Porque ela não quer mudar, ela já deixou claro, nunca vou mudar. Ela não quer mudar. Então, é uma pessoa que vai viver sempre se afundando. Ela não quer melhorar, ela não quer evoluir, ela não quer entender, ela não quer aprender, questionar, ter a percepção, ela só acha aquilo que ela sabe como a única verdade, conhecimento, ela não quer explorar o porquê daquilo. E para ela, e isso é ruim. Agora, a partir do momento que você começa a entender, né? No outro dia eu estava conversando isso com o internauta, né? E sempre conversando com os internautas. Eu estava falando sobre reinos que ocultam coisas que não permitem que outros reinos tenham conhecimento. Isso não é muito legal, né? Porque um reino, se ele tem um sucesso, ele pode ajudar outro reino a ter sucesso também. Mas aí é que entra, se tiver o egoísmo, a ignorância, o orgulho, a soberba, aí aquele reino se fecha e não quer ajudar o outro reino a crescer. Infelizmente, acontece muito disso. Dependendo da dimensão que está aquele reino. A consciência que é elevada,
que está num reino superior, que nós chamamos, ela ajuda outros reinos a vencer, a superar. Eu fico, às vezes, pensando comigo, até que ponto chega um nível de um filho não falar com o pai e com a mãe. Ah, porque eu sofri muito com o pai, com a mãe, mas tem que perdoar o pai e a mãe. Perdoar ele, querendo ou não, é pai e mãe, um irmão, uma irmã, né? Eu sempre bato para os internautas aqui, seu irmão errou, sua irmã errou, você tem que se levantar. O que é se levantar? Perdoar eles, dependendo do irmão, da irmã, o primo, a prima, e recebê-los com todo carinho. Se não vai fazer, não vai ter mais aquele contato, pelo menos num contato, um presente para abrandar a situação e tentar andar no sentido de consciência de que ele é seu irmão, de que ela é sua irmã, de que ele é seu amigo, de que ela é sua amiga, seu primo, sua prima, seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, independente da situação, né? E temos que elevar a nossa consciência para superar, se levantar no sentido de consciência para essas situações que surgem no dia a dia da nossa vida. Nós passamos constantemente por esses problemas. Hoje eu fui visitar um amigo meu, tomar um café com ele, um casal de senhores, né? Seu Gerson e Dona Glória. E a gente entrou em vários assuntos gostosos, e a esposa dele fez um café para mim, aí preparou um pão com queijo, e a gente tomando café, ele também, pão com queijo, batendo vários assuntos, conversando, os dois já são aposentados, né? E estava maravilhosa a conversa, né? E ele é evangélico, e ela também, mas eles estão estudando outros assuntos, e ela estava ouvindo louvor, e aí a gente conversou sobre diversos assuntos, falamos sobre várias religiões, entramos em área de filosofia, né? E aí também conversamos sobre psicologia. Foi maravilhoso, maravilhoso, uma tarde maravilhosa que eu passei com eles. Se levantamos. Ali os três ali, eu e eles dois. Então, isso é estar de pé. É estar sempre dialogando, buscando conhecimento, crescendo, desenvolvendo a sua consciência no dia a dia, né? Opa, tudo bem? Pernambuco. E aí, valeu! Rapaz, você sabe que eu tô doido para conhecer o Nordeste. Tô cheio de convite para o Nordeste, ó. Já há muitos anos para mim para o Nordeste, né? E eu gosto, me falaram aí que o Nordeste aí do Brasil, né? Tem águas quentes. Aqui no Rio de Janeiro, as praias lindas, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Ilha Grande, praias até paradisíacas que mostram em vários lugares aí do mundo, né? Passa em reportagem no mundo inteiro. O Cristo Redentor é a sétima maravilha do mundo, né? Reconhecido mundialmente. Eu hoje divulguei até num grupo que eu faço parte. O Brasil agora está em quarto lugar em termos de economia mundial, está acima até de países da Europa, né? E o Nordeste, riquíssimo em turismo, e eu estou para me visitar, eu quero conhecer Águas Quentes. Aí muito nordestino falou para mim que aí as águas são quentes, as praias, né? E eu amo águas quentes. Eu já amo praia, né? Aqui eu estou sempre no Recreio, eu tenho várias lives aí no Recreio, Barra da Tijuca, Copacabana, Ipanema, Leblon, que são as mais conhecidas. Tenho live minha em Cabo Frio, Arraial do Cabo, né? Ilha Grande. Então, pessoal, Ilha Grande não, Angra dos Reis, né? Então, um beijão aí, pessoal aí do Nordeste aí, de todos os cantos do mundo, né? Gratidão a vocês aí. Então, se levantar, pessoal, é nesse sentido da consciência. É manter, porque às vezes você está no corpo, mas a tua consciência está lá embaixo. Esse dia eu estava conversando com a internauta, ela estava tão para baixo, eu senti aquela energia, sabe? E aí eu fiquei quieto, e quando eu, tive uma brecha, eu pá, comecei a pum, pum, pum,
E aí comecei a ajudar ela a elevar a consciência dela. E aí comecei a ajudar a elevar a consciência dela. Aí ela, daquele desânimo que estava. Ela começou, é como se ela tivesse assim. Aí começou. Começou a se levantar, porque eu comecei a dar palavra de incentivo, motivação, positividade, o tempo todo ali falando com ela, ela começou. Mas ela estava assim. Então, a vida é assim, tá? Gratidão, valeu, pessoal. Vou aparecer no Nordeste, gratidão. Então, o que acontece? Você tem que se levantar, porque se você não se levantar, você se afunda. E o problema está em se afundar. Porque quando você se afunda, para se levantar, é mais difícil ainda. Então, ou você se levanta ou você se afunda. É no sentido de consciência. Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se a sua consciência tiver, ó, de nada adianta aquele dinheiro. E às vezes você não tem dinheiro quase nenhum, mas sua consciência está, ó. Você, ó. E eu conheço pessoas assim. Você fica por cima. E nós temos que estar por cima e não por baixo. Entendeu? Desculpa aí. Então a gente tem que se levantar. Se levantar. E não afundar. Porque não tem como se afundar, entendeu? E se levantar ao mesmo tempo. Ou você se levanta ou você se afunda. O ruim de afundar é que quando você mergulha, tá? Dependendo da profundidade que a sua consciência vai entrar, se você não tiver força, equilíbrio, motivação, você não consegue voltar. Você vai ficar, tá? Para se afundar, tem que ser uma consciência com um propósito ou uma missão de resgatar alguém que está lá no fundo para trazer para a superfície e levantar aquela pessoa, aquela consciência. Como eu falei aqui, agora recentemente, que eu estava conversando com uma internauta, que ela estava. E aí, com o decorrer da conversa, ela se levantou, né? Até mesmo por ela conhecer a minha história e a história de outros aí que estavam lá no fundo e se levantaram, se reergueram e hoje se mantêm por cima. Temos que estar por cima. Temos que estar no topo da montanha, a consciência. E continuar estudando, crescendo, explorando, questionando, aprendendo, entendeu? Negociando, fazendo acordo, sempre com o propósito de crescer, avançar, se levantar. Como eu já falei, só mergulha na profundidade quem está preparado para ajudar quem está lá embaixo para trazer para cima. Então, ou se levanta ou afunda. E nós temos que estar sempre se levantando, sempre se erguendo em todos os aspectos da vida. Em todos os aspectos da vida. Todos. Porque assim a gente sempre vai manter a cabeça erguida. A vida é desse jeito. Pessoal, gratidão, valeu pelo carinho, um forte abraço, continue estudando mesmo, tá? Culturas, religiões, fulano de tal A, fulano de tal B, faz um curso, faz uma faculdade, faz um curso técnico, estuda o mundo espiritual, estuda o mundo físico, amplie a sua consciência para você entender
e você vê que a sua estrada não é mais desse tamanho. Quando você não estudava, você não explorava, a sua estrada era dessa largura. Você começou a estudar, a sua estrada começou a largar. Quer dizer, você começou a se levantar. Você não se afundou, você começou a se levantar. Começou a se levantar, a se levantar, a se levantar, a se levantar. E a sua consciência começou a se expandir. E aí você começou a entender, a compreender tudo. Ah, tá. Fulano age assim, um reino é separado do outro, ciclano pensa assim, aquela consciência pensa desse jeito, agora eu tô... Mas, por que que o João, ele não se dá com a Maria? Ah, tá, porque o João gosta de chocolate amarelo, branco, e a Maria gosta de chocolate preto. O João está no Polo Norte, a Maria está no Polo Sul. Realmente, agora eu estou entendendo por que eles não se dão, né? Então, vamos ver se eles conseguem se unir. Mas o João, ele está no Polo Sul e não quer saber do Polo Norte. Já a Maria, que está no Polo Norte, compreende o que está no Polo Sul. Porém, ela não consegue viver, porque ele não quer vir para o polo dela. Aí fica difícil. Quem se afundou, você vai lá tentar resgatar, acontece isso. E o ser fala assim, eu não quero sair daqui. Mas por que não? Não quero não. Estou satisfeito com isso aí. Não tem como. Ou você se levanta ou você se afunda. Bem, eu quero ficar de pé. Eu quero sempre se levantar. Vai vir os baques da vida. Vai vir as dificuldades da vida. Vai vir os problemas da vida. A vida não é feita só de solução. Tem os problemas, mas tem a solução. A vida não é feita só de sol. Tem tempestade. Então a gente ou se levanta, fica de pé, mediante as tempestades que vão vir, os vulcões que vão entrar em erupção, o frio que virá, ou a gente fica no calor, ou a gente olha sempre o sol brilhando, mesmo com tempestade, tá? A gente tem que estar sempre de pé, independente das dificuldades do dia a dia, do momento atual, das notícias que vêm. De uma coisa eu quero deixar bem claro: nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, tá, pessoal? Isso está claro, é só você observar, como eu sempre falo, observa tranquilamente a maternidade e o cemitério, sempre procura avaliar, faz uma visita, aí você vai ver a quantidade todo dia que chega de seres e que parte, que é uma passagem, tá? Vão procurar melhorar, explorar a consciência, tá? Procurar se aperfeiçoar no dia a dia, que isso é importante. E outra, não deixe que ninguém te acuse, porque você é o seu próprio juiz, a sua consciência, ela te condena ou não. Ninguém tem que te condenar. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o que é melhor para você. E você vai buscar isso. Você tem que se levantar, não se afundar. Tá bom, pessoal? Gratidão a todos. Um beijo no coração. Graça, paz e luz. Shalom. Namastê, pessoal. Agora eu vou aqui botar a musiquinha que eu gosto de ouvir, né? Essa musiquinha maravilhosa que eu gosto de ouvir, né? Deixa eu ver aqui. Pessoal, eu ouço aqui uma música, antes de eu finalizar, que é uma flauta, né, de um índio, Léo Rojas. Depois procura aí, tá? Que é uma música muito linda, as músicas dele é profunda, né? Vou botar aqui só para você ouvir. Eu botei no início, né? Essas músicas aqui servem tanto para você que reza, você que ora, você que medita, elas servem para todos os sentidos. Ó. Essas músicas aqui, Léo Rojas.
Procura aí no YouTube, Léo Roger. Ele tem uma flauta bonita, grande, assim, ó. Eu apresentei essa música aqui para uma amiga minha. Ela, rapaz, que coisa maravilhosa o senhor me mandou. Olha, eu ouço agora direto, eu viajo com essas músicas. É bom que te traz uma paz, uma tranquilidade. Ele é índio, ele. Ela é utilizada nas igrejas, religiões, budistas utilizam. É maravilhosa. Pessoas de vários níveis usam essa música. Espiritualistas. Estou fazendo a propaganda para você, hein, Léo Roger? Léo Roger. Pessoal, gratidão, graça, paz e luz. Shalom, namastê!